Quero antes compartilhar uma palavra com vocês. Vamos ser rápidos, o mais breve possível, né, para compartilhar. Abre a tua Bíblia aí no livro de Juízes, capítulo 13. Eu quero ler contigo do verso 1 ao 7. Vou lendo já enquanto tu vai procurando aí, se já não encontrou. No celular é mais rápido, mais fácil, né? A palavra de Deus em Juízes, capítulo 3, diz o seguinte: Os filhos de Israel tornaram a fazer o que era mal aos olhos do Senhor, e por isso ele os entregou nas mãos dos filisteus durante 40 anos. Havia um homem de Zorá, da linhagem de Dan, chamado Manoá, cuja mulher era estéril e não tinha filhos. O anjo do Senhor apareceu a essa mulher e lhe disse: Eis que você é estéril e nunca teve filhos, mas você ficará grávida e dará à luz um filho. Por isso, tenha cuidado e não beba vinho nem bebida forte, e não coma nenhuma comida impura, pois eis que você ficará grávida e dará à luz um filho, sobre cuja cabeça não passará navalha. O menino será nazireu consagrado a Deus desde o ventre de sua mãe, e ele começará a livrar Israel do poder dos filisteus. Então a mulher foi a seu marido e lhe disse: Um homem de Deus veio falar comigo. A sua aparência era semelhante à de um anjo de Deus, tremenda. Perguntei de onde ele vinha, e ele não me disse como se chamava. Porém ele me disse: Eis que você ficará grávida e dará à luz um filho. Por isso, não beba vinho, nem bebida forte, nem coma coisa impura, porque o menino será nazireu, consagrado a Deus, desde o ventre materno até o dia de sua morte. Eu estava estudando a vida de Sansão, estou lendo o livro de Juízes, e me chamou a vida de Sansão, parei para ler, estudar um pouco sobre a vida dele. E algumas coisas começaram a me chamar a atenção na vida de Sansão que eu nunca tinha parado para perceber anteriormente, nas outras vezes que li essas passagens. A história de Sansão fica aqui, contempla desde o capítulo 13 até o 16, o 17, até o 16, final do capítulo 16 de Juízes. E é uma história muito interessante. Sansão, se a gente for ver bem, ele era uma pessoa que ele não podia reclamar da vida. Ele tinha algumas coisas que muitas pessoas gostariam de ter, que muitas pessoas que sofrem na vida não têm. Ele tinha, no mínimo, 3, 4 coisas aqui que me chamaram a atenção, que ele tinha, que era coisas boas na vida dele. Ele é uma pessoa que nasceu já debaixo de uma promessa de Deus. Sansão, antes mesmo, como a gente pôde ver no texto que foi lido aqui, ele, já antes de nascer, o Senhor deu uma promessa para a vida de Sansão, entregou para a mãe dele a respeito da vida dele, disse que ele seria ungido de Deus, que ele ia ser nazireu e que ele ia ser usado para libertar o povo. Em outras palavras, ele já nasceu presidente da nação de Israel, né? Aquele que já no ventre da mãe já veio a promessa. Ó, esse, quando vai nascer, vai crescer, ele vai governar, ele vai julgar a nação, ele vai livrar a nação, vai libertar. Ele já nasceu com uma estrela no peito, do ponto de vista espiritual e político. O Sansão, ele tinha pais que eram presentes e o aconselhavam. Se a gente for ver nos versos no capítulo 14, no verso de 1 a 5, conta que Sansão, um dia, ele foi à cidade de Tina, e lá ele conheceu uma mulher, e ele disse que ele queria casar com aquela mulher. Ela era uma mulher filisteia, acho que filisteia. E aí os pais dele demonstraram que eram pais sábios, pais presentes, aconselharam ele, disseram para ele: não tem uma mulher, né, que tu possa se satisfazer entre os hebreus,
Por que tu tem que buscar entre os filisteus? Então a gente vê que nessa passagem demonstra que ele tinha pais sábios, pais que eram presentes, pais que o aconselhavam, mesmo depois de ele já uma certa maturidade, já numa idade para casar, os pais vieram e aconselharam ele, mas ele não quis seguir o conselho dos pais. Sansão, outra coisa que a gente vê é que ele tinha tudo indica que ele tinha uma família estruturada. A gente vê no versículo 10 do capítulo 14, que ele teve um casamento dentro dos costumes da época. Ele não foi aquela pessoa, né, que chegou, se ajuntou com outra pessoa, começou a morar junto e daqui a pouco começou a namorar, visitar bastante, daqui a pouco leva uma peça de roupa, daqui a pouco leva outra peça de roupa e quando vai ver eles estão morando juntos, sem se planejar, sem um ritual de passagem, sem a bênção dos pais. Ele tinha uma estrutura, a gente vê ali no verso 10 diz assim, do capítulo 14, o pai de Sansão foi à casa daquela mulher e Sansão deu ali um banquete, ou seja, teve uma grande festa, diz que foi uma festa de 7 dias, como os moços costumavam fazer, ou seja, como era assim, como as famílias tradicionais da época costumavam fazer, Sansão fez também uma festa de arromba, de 7 dias lá, e aí começaram a acontecer várias coisas nessa festa, né, como a gente pode ver. Sansão era um homem que tinha o respeito das pessoas, ele tinha uma força do Senhor que permitia ele ter o que ele quisesse. Ele tinha essa unção de Deus sobre a vida dele. Então a gente vê lá no verso 19, ele usou essa força para conseguir bens para ele. Ele conseguiu lá, matou homens e pegou 30 túnicas, 30 peças de roupas. Por causa dessa força que ele tinha, por causa desse poder, dessa unção de Deus na vida dele, ele tinha também uma força física, não somente espiritual. Provavelmente era cobiçado pelas mulheres da época, provavelmente era admirado pelos seus amigos, até mesmo pelos seus inimigos. E a gente vê nessa versículo 19 aqui, quando diz que ele pegou essas roupas, é um exemplo aqui dessa força foi usada para ele conseguir algumas coisas na vida dele. Mais adiante a gente vê que esse momento também teve um outro lado negativo também, quando ele teve pegou essas roupas aqui. Mas qual era o problema de Sansão? Se Sansão tinha tudo isso, Sansão tinha fama, tinha poder, tinha uma família estruturada, tinha a bênção de Deus sobre a vida dele, o que levou Sansão a fazer tudo o que fez, a ter o fim que teve? Para quem sabe o fim de Sansão, posso dar um spoiler aqui para ti, ele acabou, né, tendo seus olhos perfurados, foi preso, foi humilhado, lá entre os filisteus, acabou morrendo. Mas o que levou Sansão a esse fim? Se ele tinha tudo certo. A gente vê que Sansão, ele era uma pessoa irreverente. Hoje em dia a gente vê muito isso, né? A gente vê muita irreverência hoje em dia. Nós somos uma geração que foi educada, foi ensinada a ser irreverente. Sansão, ele era irreverente. Reverência é respeito profundo por algo ou alguém, especialmente algo sagrado. E Sansão, ele não tinha reverência pelas coisas sagradas, ele não tinha reverência pelas coisas de Deus. Ele pegou, a palavra nos conta, que ele não se atentou às orientações da lei e que os antepassados haviam passado para ele, quanto a se misturar com outros povos. Ele foi procurar alguém lá na cidade de Tina. A cidade de Tina era uma cidade que ficava na divisa com a terra dos filisteus. Então ele foi até o limite da sua terra, ele foi até o limite de onde ele podia ir para procurar alguém. Ele poderia procurar alguém ali na sua terra, mais distante dos filisteus, mas ele foi lá no limite. E no limite ele conheceu uma mulher da Filisteia. Até agora eu não estou sabendo dizer direito se é Filisteia, Filistia, o que é. Filistia acho que é a terra, né?
A Filisteia, né? Tá certo. Estou aqui com o teólogo Atos do meu lado aqui, pastor Atos, me assessorando no meu ponto eletrônico, que não existe. Então, ele foi até lá, procurou essa mulher, e ele não se atentou às orientações do que existia já na cultura, ele sabia disso. A lei ensinava que eles não poderiam casar com mulheres de outra terra, de outro povo. Ele não ouviu seus pais, ele não se atentou ao que os seus pais os orientaram. Ele insistiu. Os pais disseram, não tem alguém, uma outra mulher em Israel, pelo menos aqui em Israel, que consiga te atender, que tu possa amar, que tu possa se casar. E diz a palavra no 14:3, ele diz assim, busquem essa mulher para mim, fala para os pais, porque é só dela que me agrada. Uma pessoa obstinada, Ele brincou com o que era impuro. Isso é que a gente vê o maior sinal de reverência de Sansão. No verso 9 do capítulo 14, diz o seguinte, que ele pegou o favo nas mãos, favo de mel, ele tinha matado um leão, indo para a cidade de Tina, para o seu casamento, ele matou um leão, deixou aquele leão lá, depois ele voltando, ele passou no cadáver daquele leão e tinha um favo de mel lá, tinha abelhas, tinha mel. E aí diz que ele pegou o favo nas mãos e se foi andando e comendo dele, sendo que a lei dizia que não se deveria tocar no que é impuro. E ele sendo nazireu, com a promessa de Deus sobre a vida dele, menos ainda. Tinha ordens expressas a respeito da sua própria vida, que ele não deveria tocar no que é impuro. Mas ele não se atentou a isso, foi lá, tocou no cadáver, pegou aquele mel, comeu, mas ele não se deu satisfeito. Olha o que diz no verso 9. Quando chegou onde estava o seu pai e sua mãe, deu-lhes um pouco do mel e eles comeram. Mas Sansão não lhes contou que havia tirado o mel do corpo do leão. Uma pessoa irreverente, que não respeitava seus pais, que não tinha zelo pela palavra de Deus, que não se atentava aos mandamentos do Senhor para a sua vida. Ele desejava as coisas ruins e ia atrás delas. Fez de tudo para casar com aquela mulher, mesmo sob a orientação dos pais, no sentido contrário. Sansão, ele se sentava para comer com os inimigos. A gente vê no capítulo 14, verso 10 a 14, diz que ele sentou com 30 homens filisteus para conversar, e ali surgiu de ele fazer um enigma para aqueles homens, dizendo para eles, do que come saiu comida, e do forte saiu doçura. E ele fez um desafio para aqueles homens, se vocês descobrirem o que é esse enigma, eu pago para vocês, eu dou 30 túnicas e dou 30 peças de roupas para vocês, mas se vocês não souberem até o final da festa, que durava 7 dias, vocês vão me dar. E aqueles homens pegaram e o fato dele ter se sentado para conversar e comer com esses 30 homens filisteus, inimigos do seu povo, serviu para que eles acabassem manipulando a esposa dele, ameaçando a esposa de Sansão, e fazendo que eles descobrissem o segredo dele, o que significava aquele enigma que Sansão fez. E aí começou a ruína de Sansão. E a gente vê que Sansão, tendo todos esses benefícios, sendo uma pessoa que tinha graça de Deus sobre a sua vida, ele foi atrás do pecado, ele foi irreverente, ele não amava as coisas do Senhor. E aí o que acontece, como diz a palavra no Salmos 42, diz, um abismo chama outro abismo. O abismo começou a vir sobre a vida de Sansão. Ele começou a ter situações que começaram a destruir a sua vida. De repente, essa noite, eu estou falando com alguém, que mesmo sendo uma noite aqui de ceia, talvez tu tenha até entrado por acaso nessa live, está ouvindo. De repente, esse é o retrato da tua vida. Uma pessoa que tinha tudo, que era abençoada, tinha tudo direto das mãos de Deus. E foi abrindo mão dessas coisas, foi sendo irreverente, foi perdendo a reverência pelas coisas sagradas, pelo que era do Senhor. E um abismo trouxe outro abismo, e talvez tenha se deparado com uma situação como a de Sansão. Sansão, ele foi tanto atrás do pecado que ele acabou
tendo traumas irreparáveis na sua vida. A gente vê que Sansão foi traído pela esposa, sendo recém-casado. Na sua festa de casamento, aqueles homens que ele tinha feito enigma pressionaram a esposa dele e ela pegou e traiu Sansão. Eles disseram para ela, ó, se tu não descobriu o segredo do enigma e não nos contar, nós vamos matar a ti e os teus familiares, os teus pais e tudo. E ela chorou, esperneou, fez tal. Sansão acabou contando o segredo daquele enigma para a esposa dele. Ela contou para os homens disseram para ele, então, o que seria mais forte do que um leão e mais doce do que um mel? O que tu está se referindo só pode ser um leão e um mel. Quando tu diz do que come saiu comida e do forte saiu doçura. Ele estava se referindo àquela situação que ele tinha matado o leão e tinha mel lá, no cadáver do leão, no corpo daquele leão. Quando ele viu o que aconteceu, Sansão se sentiu traído, e Sansão falou para eles, se vocês não tivessem lavrado com a minha novilha, nunca teriam descoberto o meu enigma. O que Sansão queria dizer com isso? Essa expressão naquela região, naquela época, queria dizer que a sua esposa o tinha traído. Era usual usar essa expressão quando a esposa cometia um ato de infidelidade conjugal. Então Sansão entendeu que ele havia sido traído pela sua esposa, ela tinha andado com outros homens, e por isso tinham descoberto os segredos dele, por causa disso, por causa de uma traição. Ele foi traído pela sua esposa sendo recém-casado. Houve um caso de infidelidade. Ele teve prejuízo financeiro por causa disso, por causa aquele fato lá, né, que eu relatei anteriormente, que esses homens descobriram o segredo. Por causa disso, ele teve que conseguir então as 30 túnicas. E por isso ele usou a sua força, foi lá, matou 30 homens e pegou as túnicas e deu para esses homens que tinham descoberto esse segredo dele. Sansão começou a entrar numa roda, numa espiral de desgraças, de coisas acontecendo na sua vida. Aí o que aconteceu? Quando ele, se vocês observarem ali, no verso 20 do capítulo 14, diz que depois disso, que tinha acontecido isso, ele foi traído, descobriram o enigma e tal, ele pegou e ficou indignado, saiu daquele lugar, e aí o pai da sua esposa deu a esposa dele para o padrinho de casamento, o amigo, o moço, que era o amigo dele de casamento, entregou ela para um outro homem. Sansão teve prejuízo financeiro, teve traição da sua esposa, perdeu a sua esposa, e aí diz que no capítulo 15, no início do capítulo 15, diz que ele tentou voltar para sua esposa. Diz que no verso 1 e 2, ali diz, passando algum tempo, nos dias da colheita do trigo, Sansão, levando um cabrito, foi visitar a sua mulher e dizia, vou entrar no quarto da minha mulher. Ou seja, ele tinha intenção de ter relação com ela. Porém, o pai dela não o deixou entrar e lhe disse, eu realmente pensei que você tinha muito ódio por ela e por isso a dei ao seu companheiro. Perdeu a esposa. E aí ele ficou tão indignado que ele foi lá se vingar dos filisteus. Ele pegou 300 raposas, amarrou tocha nos rabos delas, largou no campo e começou a queimar toda a colheita deles lá. Toda a lavoura dos filisteus. Por causa disso, os filisteus foram lá e mataram a sua esposa, mataram toda a sua família da sua esposa. Além de tudo, além de ter sido traído, ainda conseguiu ficar viúvo ainda, um trauma imenso na vida de Sansão. Ele, depois disso, a palavra diz no verso 8 do capítulo 15, que ele os atacou com fúria, matando muitos deles, e depois desceu e habitou numa caverna na rocha de Etã. Ou seja, Sansão, depois de ter pecado, ter se afundado no pecado, ter vindo uma desgraça sobre a sua vida, ele foi ainda tomado de uma depressão e foi morar dentro de uma caverna. Quanta desgraça na vida desse homem. Tudo por causa do pecado, tudo por causa que ele abriu mão das coisas do Senhor, das promessas que Deus tinha na vida dele, abriu mão da santidade. E é muito importante nós nos lembrarmos disso essa noite, quando nós relembramos o corpo de Cristo, quando relembramos do seu sacrifício, da sua morte, da sua ressurreição. Não podemos abrir mão da santidade do Senhor na nossa vida, não podemos abrir mão
das promessas que Deus tem para nós. O Senhor tem promessas na tua vida. O Senhor está atento para a tua vida, Ele está olhando e Ele quer te usar para impactar essa geração, para transformar a nossa nação, a nossa cidade, o nosso estado, transformar a tua casa. Ele quer usar dentro do propósito que Ele tem na tua vida. Mas de repente, muitas vezes, a gente fica desanimado ou desacredita, não acredita nas promessas de Deus, ou simplesmente ama mais o mundo do que a palavra do Senhor, e começamos a abrir mão das promessas de Deus, assim como Sansão começou a abrir mão. Sansão não perdeu as promessas de Deus, não perdeu o propósito do Senhor na sua vida quando ele teve o seu cabelo cortado. Ele perdeu a partir do momento que ele começou a colocar o seu coração nas coisas do mundo, o seu coração lá na outra nação dos filisteus, o seu coração em mulheres, em coisas humanas, abrindo mão, sendo uma pessoa irreverente, não considerando as coisas que eram sagradas. E aí a gente vê Sansão, um homem ferido, ele chega ao ponto, né, de ir atrás novamente de uma outra mulher, e chega em Dalila, que é tão conhecida, né? Até quem não conhece muito da palavra, muitas vezes ouve falar, sabe quem é Dalila e Sansão. E o que eu acho interessante em Sansão e Dalila é que, mais do que qualquer coisa, Sansão, se nós formos prestar bem atenção nos detalhes dessa passagem do capítulo 16, o maior problema de Sansão era o sono. Se nós formos ver no verso 7 do capítulo 16, diz que Dalila insistiu com ele, me conta qual é o segredo da tua força. Aí no verso 7 ele diz, se me amarrarem com 7 cordas de arco, ainda úmidas, ficarei fraco e serei como qualquer homem. E aí diz que ele dormiu, na sequência diz que ele dormiu, e ela amarrou ele com essas cordas de arco novas, e não adiantou, ele arrebentou como se fossem linhas finas. Ela faz uma nova tentativa, insiste com ele, e diz, me conta o teu segredo. Ele disse, então tá, vou te contar. Na verdade é o seguinte, se forem cordas novinhas, que nunca foram usadas, que me amarrarem, eu ficarei fraco. E Dalila espera novamente ele dormir, e amarra ele, e diz para ele, os filisteus estão vindo. E ele acorda, arrebenta aquelas cordas como se não fossem nada também. E ela vê que não era verdade. Ela continua insistindo, fazendo drama, dizendo que ele não a ama e tal, e assim, me conta o teu segredo. E ele diz assim, tá bom, o meu segredo na verdade é se tu pegar o meu cabelo, tear ele num tear, fizer tranças e botar um pino de tear ali, quando vierem me pegarem, eu não vou conseguir reagir, porque eu não vou ter forças para isso. E tu pensa o seguinte, uma pessoa, ele dormiu e ela fez isso com ele. Pensa uma pessoa dormir, ter um sono tão profundo a ponto de fazerem tranças no cabelo dela, amarrar o cabelo dela e ela não acordar. Tem que ter muito sono, né? Sansão era dominado por um sono. Eu acredito que o sono físico, material dele, era só retrato do que era aquele sono espiritual que ele vivia. Quantas vezes nós vivemos um tempo de sono na nossa vida, em que nós abrimos os nossos segredos e as pessoas vêm e dominam as nossas vidas. Ele dormiu tanto que chegou ao ponto que ele acabou contando seu segredo para Dalila. Contou que o segredo era, na verdade, que ele, se cortasse o seu cabelo, eles poderiam dominar ele, ele perderia sua força. Nos versos 19, diz que ele dormiu, Dalila cortou o seu cabelo, chamou os filisteus, eles cortaram, rasparam seu cabelo e perfuraram seus olhos.
E nesse momento ele foi dominado, a sua história praticamente tinha acabado. Foi humilhado, foi levado para o meio dos filisteus. Mas eu quero já pedir para o louvor, já vi. Quem sabe, de repente, alguém está me ouvindo aí e essa seja a realidade da tua vida. As pessoas te acusam, dizem, tu está aonde está por mérito próprio. Tu abriu mão das promessas de Deus, tu abriu mão do que tu tinha. Tu era uma pessoa que tinha tudo e perdeu. Foi se afastando aos poucos, sendo uma pessoa que não reverenciava as coisas que eram sagradas, a santidade. Foi abrindo mão do relacionamento com o Senhor. Foi te afundando no pecado, sendo dominado por abismos de pecado. Um abismo foi chamando outro abismo na tua vida. De repente chegou num ponto que os teus cabelos foram cortados. Tu foi por cortar cabelo, também tem um significado de humilhação. Foi humilhado. Teus olhos foram furados, ficou cego. Foi levado para o meio dos inimigos e zombavam de ti. Agora uma coisa me chama a atenção no final, no meio do capítulo 16. A palavra de Deus diz que, no verso 22, assim que foi cortado o cabelo dele, diz assim, no 21 diz assim, então os filisteus o agarraram, furaram os olhos dele e o levaram para Gaza. Amarraram-no com correntes de bronze e o puseram a virar um moinho na prisão. E no 22 diz assim, mas o cabelo da sua cabeça, logo após ser cortado, começou a crescer de novo. Quando a gente vê a palavra dizendo que o cabelo foi cortado, começou a crescer novamente, isso está falando da graça de Deus sobre a nossa vida. Porque o cabelo, tu não pode fazer absolutamente nada para ele crescer. Absolutamente nada. Quando eu vejo isso, eu me lembro lá de Jesus falando em Mateus capítulo 6, ele dizendo, vocês podem acrescentar 1 centímetro à sua estatura. O que adianta se preocupar? O Senhor alimenta vocês, o Senhor dá o crescimento, o Senhor sustenta, o Senhor dá roupa, dá alimento para a vida de vocês. Ou seja, Ele está dizendo, não tem o que vocês possam fazer para adquirir alguma coisa, para ter algo, para crescer algo na vida de vocês. Isso é graça de Deus. Deus tem uma graça derramada sobre as nossas vidas. O Senhor, assim que nós caímos em pecado, assim que nós erramos, o Senhor já começa a preparar o cabelo para ser crescido na nossa cabeça. Ele, assim que nós caímos, Ele começa a restaurar a nossa dignidade, Ele começa a restaurar a nossa força. Porque o Senhor tem uma promessa na tua vida. Assim como Sansão, que eu acho interessante, é que aquela mulher, quando ela ficou sabendo da promessa de Deus sobre a vida do seu filho, ela vai contar para o seu marido, e ela diz o seguinte, por isso, relatando a passagem, o que o anjo contou para ela, e provar aquele anjo, tudo leva a crer que era o próprio Jesus manifestado ali. Ele diz, por isso não beba vinho, nem bebida forte, nem coma coisa impura, porque o menino será nazireu, consagrado a Deus, desde o ventre materno até o dia da sua morte. Por mais que tu se afaste do Senhor, por mais que viva uma vida de miséria, afastado do Senhor, vivendo em pecado, vivendo debaixo de maldição, desde o teu nascimento, o Senhor estabeleceu uma promessa sobre a tua vida, dizendo que tu vais ser consagrado ao Senhor desde o ventre da tua mãe até o dia da tua morte. Existe uma promessa estabelecida sobre a tua vida, pairando sobre a tua vida, dizendo que tu é escolhido do Senhor até o dia da tua morte. Tu pode se afastar, tu pode escolher o inferno,
pode ir até e as últimas consequências, pode acabar no inferno, mas o Senhor vai estar com a sua promessa pairando sobre a sua vida, para que no momento que tu opte por estender a tua mão, tu possa tocar nessa promessa e usar ela sobre a tua vida, porque o Senhor tem uma promessa estabelecida sobre a tua vida, consagrada a Deus desde o ventre materno até o dia da sua morte. Isso é uma noite de restauração, é uma noite de reconciliação sobre a tua vida. Aceita o propósito do Senhor sobre ti, mesmo que tenham te humilhado, mesmo que tu tenha ido até as últimas consequências no pecado, mesmo que tu esteja num lamaçal de pecado, afastado totalmente do Senhor, afastado da comunhão. Te reconcilia com o Senhor, te reconcilia com a igreja, te reconcilia, porque essa é uma noite de reconciliação. O pão que representa o corpo de Cristo e o vinho que representa o seu sangue representam reconciliação, porque pelas suas pisaduras nós fomos sarados. O castigo que nos traz a paz estava sobre ele. Pelas suas pisaduras nós fomos sarados. Pelas suas pisaduras você foi sarado. Pelas pisaduras de Jesus, a sua morte e a sua ressurreição é reconciliação para as nossas vidas. Porque todos nós estávamos afastados do Senhor, todos nós éramos Sansão, todos nós tínhamos a bênção do Senhor e abrimos mão dela, mas em Jesus fomos resgatados. Em Jesus os nossos cabelos voltaram a crescer. Em Jesus voltamos a ter dignidade. Em Jesus voltamos a ter a força sobrenatural do Senhor para abalar o inferno e destruir mais de 3.000 demônios, que era o que representavam aqueles filisteus. A bênção do Senhor venha sobre a tua vida. Baixa a tua cabeça aí e ora ao Senhor agora. Faz a tua oração a Deus. Senhor, eu quero ouvir a tua voz. Senhor, eu quero ouvir a tua voz. Senhor, eu quero ouvir as nossas vozes. Obrigado, Senhor, porque tu te alegra com as nossas vozes. Tu te alegra quando nos humilhamos na tua presença, Senhor. Tu te alegra, Senhor. Oh, obrigado, Jesus. Obrigado, Jesus, por essa reconciliação que há em ti. Obrigado pela tua entrega pelas nossas vidas, Senhor. Obrigado, Senhor. Oh, traz reconciliação nos lares agora, Pai, em nome de Jesus. Traz cura, traz salvação, Senhor. Libertação nas vidas, nos corações, em nome de Jesus, Pai. Em nome de Jesus.